Mas pode levantar a sua mão para adorar a esse Deus. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai há liberdade. Eu creio que o Senhor tem uma resposta para a história da sua vida hoje. Se você crê, glorifica Ele por isso. Hoje o Senhor tem uma resposta do céu para a sua vida. Hoje tem uma palavra que vai ser lançada sobre a tua vida. E novos ciclos do Senhor começam sobre a sua vida hoje. Aleluia, nós estamos encerrando hoje o mês de agosto. Amanhã vamos pisar num novo mês. E eu creio que vai ser um tempo de colheita de Deus sobre a história da sua vida. Será um tempo de vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você crê nisso, levanta a sua mão e glorifique a Ele. Aleluia, em nome de Jesus. Hoje é o último dia da série Decisões. Diga comigo, decisões. Hoje Deus vai te dar instrução, capacidade para você tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua história. Não, você crê no que eu estou dizendo aqui nessa noite? Existem decisões que mudam destinos. E hoje o Senhor vai te instruir, vai te capacitar, vai te orientar, vai abrir, aclarar a tua mente, porque tem uma palavra do céu, aleluia, porque o dia, aleluia, em que as coisas deram certo, vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, o dia que as coisas deram certo, chega. Tem hora que você só conta o que está dando errado, mas se prepare, o dia de contar que está dando certo chegou. Esperando aí a promessa. Então você veio hoje para pegar essa palavra, porque tem alguém aqui que vai pisar em setembro já com os céus abertos. Pergunte por quê? Porque Deus vai na frente, Ele vai abrindo caminho. Ei, eu não sei se você já sabe, Ele já está lá no seu mês de setembro para garantir uma vitória para você. Vamos cantar? Diga comigo. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Então erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Canta, canta. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Se isso não ferir a tua fé, você vai olhar para alguém agora como um profeta de Deus e diga para ele: está chegando o dia das coisas darem certo. Vê se ele tomou posse dessa palavra aí. Está chegando o dia das coisas começarem a dar certo. Ah, meu Deus do céu, deixa eu liberar o que Deus está falando no meu coração. Aleluia, sabe essa causa? Vai começar a dar certo. Sabe, na tua casa vai começar a dar certo. Nas suas finanças as coisas vão começar a dar certo. O laudo médico vai ter que alterar, porque o teu organismo vai dar certo. A tua saúde vai dar certo. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Pai, a virada de agosto para setembro vai ficar marcado. O dia que as coisas começaram a dar certo. O dia que as coisas começaram a dar certo. E sabe por que eu estou andando aqui no altar? Porque tem coisas que estavam paradas na sua vida que vai começar a se movimentar em nome de Jesus. Aleluia. Vai começar a se movimentar. Meu Deus, meu Pai, glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui hoje. Hoje você vai receber uma palavra profética sobre a tua vida. E Deus não só vai liberar uma palavra profética, mas Ele vai te ensinar o como alcançar essa palavra profética. Quantos creem nisso? Meu Deus. Escute, eu quero ler um texto com vocês. Meu Pai, mas eu já estou sentindo a graça do Senhor aqui hoje.
Porque tem algumas coisas que vão começar a dar certo hoje. Na vida de quem, hein? De quem? Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Alguém crê? Em nome de Jesus. Só para eu entender que a palavra está no lugar certo. Quem aqui precisa de algumas coisas na sua vida começar a dar certo? Levanta a mão. Pastor, sabe o que é? Porque as minhas emoções estão querendo atrapalhar o meu propósito. Estava, porque as tuas emoções vão começar a dar certo agora. Pastor, é porque é o seguinte, a falta do recurso financeiro estão atrapalhando. Estavam atrapalhando, porque agora vai começar a dar certo. Aleluia, você crê nisso? Diga comigo, o dia que as coisas deram certo. Então vamos para o texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 41. Meu pai, que alegria. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, nós vamos ler a partir do versículo de número 38. Hoje, a comunidade da Amor Church está tendo o privilégio de receber um príncipe de Deus, apóstolo Silas Fernandes. É o meu apóstolo e é o meu eterno professor em nome de Jesus. E eu gostaria que você, sei que vocês estão com a Bíblia na mão aí, mas coloque a Bíblia na cadeira que nós vamos aplaudir Jesus pela vida do nosso apóstolo. Apóstolo Silas, eu só vou ministrar hoje, apóstolo, por causa daquela questão do vídeo que eu mandei. Ou o senhor ministra os 2 dias. Porque o apóstolo Silas é uma bênção de Deus na minha vida. Eu creio que muitos aqui conhecem. E sempre que a gente senta, a nossa vida, a nossa agenda é muito lotada, mas sempre que a gente senta para conversar, é uma conversa de ouro. Cada áudio que ele me manda, eu sei que é uma bênção. Então você precisa ter homens de Deus, mulher de Deus sobre a tua vida, que às vezes ele te chama até atenção, mas que leva você para o teu propósito. O apóstolo Silas é um dos homens que tem essa autoridade sobre a minha vida, de me corrigir, de me chamar a atenção, e eu louvo a Deus, viu, pela sua vida. E ele é um homem que acredita no chamado de Deus sobre a minha vida também. Amém? Vamos ler, diga comigo, hoje é o dia em que as coisas deram certo. Você crê nisso? Vamos para o texto que nós mencionamos. Livro do Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 38. Olha o que diz o texto. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este? Então, olha aqui, é o Faraó, juntou todo mundo aqui, e ele começa a falar de alguém. E quando ele vai falar de alguém, ele faz elogios acima da média. Ele vai dizer: acharíamos alguém como este, em que haja o Espírito de Deus? Versículo 39, ele vai dizer o seguinte: depois disse Faraó a quem, gente? A José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há, meu pai, olha que lindo isso, ninguém há tão entendido e sábio como você. O dia da honra está chegando. O dia de você ser honrado por aquilo que você é está chegando. Olha o que o texto está dizendo: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. O povo é meu, mas quem governa a partir de agora é você. Olha o que Deus está dizendo, o que Faraó está dizendo para José: José, a tua voz vai ter comando sobre o meu povo. A tua voz vai dirigir e governar o meu povo. A tua voz vai governar Israel. Aí olha o que o texto está dizendo, vamos lá. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. E disse, pois, Faraó a José: eis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir vestes de linho, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti
ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Você pode glorificar o Senhor? Assente um minutinho, nós vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus sobre a tua vida. Quero agradecer as pessoas que estão conosco online. Mais de 48 pessoas com a gente, acompanhando a gente online. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas que estão no campus online. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridos, olhe para mim e dobre sua atenção. Eu vou ser rápido hoje, mas hoje eu vou ser mesmo. Nós queremos agradecer, tem alguns irmãos hoje que estão no evento do Compás, tem um grupo do Ministério Tabernáculos, né, vivos, estão hoje ministrando lá, e com isso alguns irmãos estão nos acompanhando, mas nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Olhe para mim esse texto, Eduardo, que eu acabei de ler, ele é um texto conhecido, e quando a gente lê essa história, a gente começa a entender o que está acontecendo na vida de José. Diante de tudo que nós acabamos de ler, é um homem, o maior, a voz mais ativa do Egito, dando a José poderes, colocando em José, cara, o anel no seu dedo, colocando sobre ele umas vestes novas, colocando nele uma carruagem, dizendo assim: olha, tudo que você falar agora, você tem autoridade sobre o Egito. Olhe para mim e comece a pensar você no lugar de José. Para tentar melhorar, vamos pensar, de repente a maior autoridade da nossa nação, o presidente da República Federativa do Brasil, ele chega aqui em você e vai dizer: olha, agora você tem autoridade, a caneta está na sua mão. Era exatamente isso que está acontecendo com José. E agora escute, o que está acontecendo aqui? O cumprimento da promessa de Deus. O que está acontecendo aqui? A realização do sonho que Deus deu para José. O que estava acontecendo aqui? Aquilo que tanto José esperava estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Esse dia é o dia que as coisas deram certo. Então escute, quando a gente começa, se você começar a ler a história de José só por aqui, vai ficar lindo. Você vai começar, escute, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, porque tem muito a ver com você aqui hoje. Quando você começa a ler, se você começar a ler a história só de José, só por aqui, de José só por aqui, você vai começar a dizer: olha, menino honrado por Deus, olha que coisa linda, Deus sendo fiel na vida de José, olha que menino privilegiado, olha que bênção, olha quanta honra, olha a vitória desse menino chamado José. Escuta, você está entendendo? É isso que alguém vai começar a falar ao seu respeito. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Escute, o Senhor está liberando uma palavra para a sua vida, porque quando alguém olhar para você, vai começar a dizer: olha, não tem outra coisa, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Não tem outro jeito, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Alguém vai olhar e vai dizer: mas meu Deus, ele estava lá embaixo, a vida dele parece que ia dar tudo errado. Deus entrou com providência, restaurou a casa, ativou o propósito, restaurou a identidade. Quando alguém olhar para você, primeiro vai ver o que Deus fez na sua vida, para depois lembrar como era o teu passado. Escute, quando eu olho o texto de Gênesis, aqui no capítulo 41, o dia que as coisas deram certo. A gente olha esse texto, vai ver o quanto José aqui foi honrado. O faraó junta todo mundo, reúne todo o povo e fala: escuta, vocês podem até ajoelhar, por quê? Quem está passando? José, ó. Mas escute, minutos atrás, da história que nós acabamos de ler, um dia atrás, escute, a Bíblia vai dizer que esse homem estava preso. A Bíblia vai dizer que ele estava esquecido numa prisão. Pega essa chave, queridos. Esquecido pelos homens e guardados por Deus. No mundo tão midiático que nós estamos hoje, que hoje a importância é a quantidade de seguidores que você tem, quantos vídeos e visualizações, quantas curtidas. Escuta, é difícil entender que existem momentos que você está, escondido, ou às vezes até esquecido pelos homens, mas Deus está guardando você para o tempo certo. Porque existem muitas pessoas que às vezes estão no anonimato dos homens, mas está na agenda de Deus. Não, você está entendendo o que Deus está dizendo? Olha aqui, escute, quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta a mão. O tempo de distância dessa promessa com a sua realidade está acabando hoje. Até então aqui José, ele tinha uma distância, o sonho era só, a promessa era só um sonho, ele tinha só uma expectativa, ele tinha só uma informação, ele tinha uma convicção. Mas agora ele tem também a visão daquilo que ele sonhou está acontecendo diante dos olhos dele.
Você está entendendo o que está acontecendo na vida de José? Ei, escute, a Bíblia vai dizer que quando ele está preso e ele é chamado para ir no faraó, a Bíblia vai dizer que ele agora arrumou a roupa, ele fez a barba e ele foi se apresentar para faraó. Está preparado para arrumar a roupa? Se você está do lado de um irmão aí, olha para ele e diga assim, olha, eu acho que você vai precisar de fazer a barba. Escute, queridos, é simples a gente só ler, mas eu quero que você entenda que José estava preso, era para ser um dia normal, até que alguém foi lá e chamou ele. De repente ele podia pensar, mas é o carcereiro, o chefe, está me pedindo, querendo saber alguma coisa. Não, alguém olha para ele e fala, José, Faraó está te aguardando. Por isso que ele foi, arrumou a roupa, fez a barba e disse, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Agora escute, por que ele chamou Tom? Por que Faraó chamou? Vocês conhecem a história. Faraó tinha tido um sonho e ele estava perturbado por causa desse sonho. Aí agora José chegou diante de Faraó. E Faraó vai dizer, olha, eu tenho um sonho por causa disso, estou perturbado. Agora olhe para mim aqui, queridos. Quando José chegou diante de Faraó falou o sonho. Ele deu a interpretação porque ele estava preparado, sim ou sim? Ele estava preparado. Escute, tem hora que você precisa estar pronto. E tem gente que nem se preparou ainda. Quando o Faraó chamou José, ele tinha que estar pronto. Pronto o quê? Capaz de revelar o sonho de José. Esses dias eu fiz uma mentoria aqui para alguns empresários e eu comecei a mentoria falando assim, não se prepare quando você deveria estar pronto. Agora olha aqui, quantos aqui tem uma promessa de Deus? Levanta a mão, amém? Agora você está pronto para essa promessa acontecer? Quando Deus olha para você, Ele vê, posso confiar? Posso colocar, pastor, é porque eu ainda estou no anonimato, eu não sei, escuta, mas Deus está olhando para você como uma pessoa pronta para tomar posse da promessa? Eu tenho dito para o Senhor, eu estou pronto, e se eu não tiver, o Senhor me mostra o que falta, porque eu quero estar sempre pronto para a promessa do Senhor se cumprir na minha vida. Agora o texto que nós lemos, vai contar a vitória tão maravilhosa na vida de José. Agora olhe para mim, se ele chegou até lá, e a promessa aconteceu, o texto nos dá um antídoto. O antídoto para que a promessa também aconteça na minha e na sua vida. Agora, é muito lindo, Tom, a gente lê e vê que aconteceu exatamente o que Deus falou com ele. Agora, Deus falou com você também, sim ou sim? Por que será que não aconteceu? A pergunta é, o que José fez que você não faz? Como que José se comportou que talvez você não está se comportando? O que José tem que você não tem? Qual foi o comportamento de José diante de algumas situações que talvez você, na sua história, você age diferente? O que José fez que você ainda não está fazendo? Porque Deus não muda, sim ou sim? Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então se Ele prometeu, Ele tem o interesse de cumprir a promessa dEle na história da sua vida. Agora vem comigo, vamos pensar. Deus dá o sonho para José. Capítulo de número 37 de Gênesis, a Bíblia vai falar, Helga, que José agora conta o sonho para os irmãos dele. E aí, Daniel, agora os irmãos ficam preocupados e a Bíblia vai falar que por causa disso tiveram mais ódio ainda de José. E aí agora eles vão tramar algo contra José. Escute isso, porque José ele vai dar um antídoto aqui para mim e para você. Porque agora os irmãos estão perseguindo, os irmãos vão até tentar matá-lo. Eu não vejo José revidando, eu não vejo José falando mal dos irmãos. Então escute, pega uma chave. Quem cumpre a promessa é aquele que não se distrai pelas ofensas até mesmo dos próprios irmãos. Ele está sendo ofendido, mas ele acredita no sonho. Ele está sendo ofendido, mas ele acredita na promessa. Estão tramando algo contra ele, mas ele está firme na promessa. Colocaram ele numa cova, sujaram a túnica dele, mas ele está firme na promessa. O problema, queridos, é que tem hora que você se distrai demais com algumas coisinhas tão pequenas. Escute, pastor, mas é porque estão falando. Pastor, mas é porque ninguém me dá o apoio. Escuta e preste atenção nisso. O diabo, ele não pode atacar você. Pergunte por quê? Porque Deus, ele é o teu escudo. E se ele não pode atacar, ele tem uma outra estratégia. Eu preguei esses dias atrás aqui, ele vai tentar distrair você.
e com muita tristeza no meu coração. Tem hora que tem gente que tem algo tão precioso de Deus na vida dele e está distraído com coisa tão pequena. José, ele não foi distraído. Olha o texto vai dizer no versículo, capítulo 37, vai dizer que os irmãos falaram, tramaram alguma coisa, venderam ele por uma carruagem dos amalequitas, mas ele não distraiu. Olhe no texto, eu não vejo José murmurando, eu não vejo José falando mal, eu não vejo José gritando, Deus, onde o Senhor está? Olha o que os meus irmãos estão fazendo, porque o meu pai deixou acontecer. Eu não vejo, escute, eu não vejo José nem reclamando da túnica. Pergunta por quê? Ah não, pergunta por quê? A túnica era um presente do tempo de agora, mas ele já estava focado na túnica que ele ia receber no futuro. Você já viu que tem gente, pastor Mário, que não pode perder algo agora que acabou a vida dele. Bateu o carro, acabou. Parece que a batida de um carro é como se fosse uma derrota na vida inteira. Querido, é só um carrinho. O que Deus tem para você lá na frente é muito maior do que aquilo que está te incomodando agora. Pastor, como que eu vou então viver o dia que José viveu? Que é o dia que as coisas deram certo. É o dia que você não se distrair pela maldade que alguém sempre vai fazer com a gente, mas você não se distrai com isso, porque você está focado, sabe, está ligado na promessa que Deus tem para você. Olhe para mim, quais são as distrações? Eu aprendi algo esses dias. Quando alguém fala mal de você, ele simplesmente está falando daquilo que você é bom. Observe. Quando alguém fala mal de você, ele está falando exatamente de algo que tem a ver com o teu propósito. Observe. Ele só está falando de você porque o teu propósito já está sendo uma evidência. Aí eles vão falar mal de você. E você não pode parar com essas coisas. Tem muita gente que está olhando, sabe? O texto vai dizer que o irmão mais bonzinho de Jacó falou assim, não mata não, vamos vender. Irmão, eu estou falando de irmão. Irmão, entendeu? Eu estou falando de irmão de sangue aqui. O mais bonzinho falou, vamos vender. Escute, traga para os dias de hoje. Imagine vendendo o teu próprio irmão. E qual que era o motivo? Qual que era o motivo? Ele tem um sonho e Deus chamou ele para uma promessa. Ele vai estar acima de nós. Tem gente que não consegue. Escute, por isso que o profeta Elias, quando Eliseu falou, eu quero a dupla honra, Elias falou assim, ó, escute, eu estou subindo. Se você conseguir ver eu subir, você vai receber dupla honra. Porque tem gente que não consegue ver o próximo subindo. Mas não tem problema, escute, pare, olhe para mim. José tinha um controle sobre os irmãos dele? Não tinha. Mas José tinha um controle sobre ele mesmo? Sim. Então pare de preocupar com aquilo que você não tem um controle e preocupa com aquilo que está sobre o teu controle. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão sendo incomodadas por coisas que não é você que controla. Você não tem um controle do que as pessoas vão fazer contra você. Você não tem um controle do que as pessoas vão falar sobre você. Então não preocupa sobre isso, mas você tem um controle de não abrir mão da promessa e ficar firme nela, independente de qualquer que seja a verdade. Então como que eu vou viver o dia em que as coisas dão certo? É quando eu não me distraio pelos ruídos que acontecem na jornada da minha vida. Segundo, a Bíblia vai dizer que agora ele vai ser vendido por uma carruagem dos amalequitas. E aqui ele é vendido e chega lá agora na casa de Potifar. E agora ele vai ser escravo. Olhe para mim, a promessa de Deus é governador, mas os olhos dos homens, ele só sabe ser um. É assim que acontece. Agora escute, eu me lembro de uma vez que a Ayla, quando ela saiu do emprego, porque ela trabalhava no hospital municipal, sempre teve uma vida profissional ativa. E aí, escute, eu falei isso para alguém hoje. Eu lembro que aí ela saiu do emprego. E aí aquele primeiro mês, para alguém que foi 11 anos, né? 11 anos ativamente no hospital. Aí agora saiu do emprego, em obediência ao que Deus direcionou para a vida dela. Aí com mais ou menos uns 30 dias, um mês ali, aí ela falou, amor, eu falei, o que foi? O inimigo está falando no meu ouvido que eu sou agora uma imprestável, que eu não estou produzindo nada. Eu dei uma risada e ela falou, o que foi? Eu falei, porque agora você tem uma chance. Ou você vai escolher o que Deus falou para você, ou vai dar crédito para o que o inimigo está falando. Aí eu ri, eu falei, mas tem mais. Ela falou o quê? Ele é o pai da mentira. Então o que ele está falando para você é tudo o que tem a ver com ele, o mentiroso. Agora escute, ela falou, mas
Escuta, parece que eu não estou produzindo. Eu falei isso. Aos olhos do inimigo, você é um escravo, José. Mas aos olhos de Deus, Ele já preparou o trono de governador para você. Agora, qual que é o problema? É que, escute aqui, olhe para mim. Qual que é o problema? E esse problema de José, que é um problema meu e seu também, é que tem hora que aquele que é contra está visível e é do tempo presente, e a promessa está no tempo futuro. Mas eu quero convidar você, desprenda desse tempo presente e comece a focar no futuro que Deus tem para a história da sua vida. Quem olha no futuro o que Deus pode fazer, escreve uma história de milagre. Anota isso aí. Quem olha para o futuro, no que Deus pode fazer, ele escreve uma história de milagre. A Bíblia vai falar, lá nos evangelhos, da história de uma mulher do fluxo de sangue. O que era no presente? Presente, ela estava sem dinheiro, estava há 12 anos doente, mas ela começa a olhar para o futuro. O que é o futuro? Eu vou chegar até onde Jesus está. E se eu chegar, eu vou tocar em Jesus, eu vou ser curada. Eu vou tocar e vou ser curada. E ela literalmente recebeu o milagre da história da vida dela. Olha para mim, agora na casa de Potifar, o que José fez para as coisas começarem a dar certo? A Bíblia fala que agora, vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar e tudo vai dar certo. Ele administra a casa de Potifar com muita excelência, com muita propriedade. Mas olha aqui, sabe o que aconteceu? Agora lá na casa de Potifar, vocês conhecem a história, a mulher de Potifar assediou José. Agora, o que eu preciso fazer para que chegar nos dias que as coisas derem certo? É o dia que for ofertada a você coisa que tira do propósito, você precisa aprender a dizer não. Agora, vamos aqui comigo, olha para mim. A esposa de Potifar não era qualquer mulher, querido. Era uma mulher bonita, sim ou sim. E para um jovem de 16, 17 anos, receber uma oferta de uma mulher dessa, é coisa boa. Para ele, fisicamente falando, era bom ou não era, irmão? Mas escute, você vai viver o propósito quando você começar a aprender a dizer não para boas oportunidades. São boas, mas tira você do propósito. O problema de Eva foi esse. Por quê? Porque Deus falou assim, ó, não coma do fruto do bem e do... Ela focou no bem. E tem coisas que parecem ser bem, mas traz no seu bojo algo que é muito mal. E para eu viver o dia que as coisas deram certo, eu preciso aprender a dizer não para as coisas que aparentemente são boas, mas me tiram do propósito. O que é que está atraindo você, que parece que são coisas boas, mas está tirando você do propósito? Quer falar que ficar mexendo no celular, o Reels para lá e para cá não é bom? É, vai distrair você. Então, está tirando você do teu propósito de oração. Você está envolvido com tantas coisinhas, escute, está tirando você do propósito de se aproximar de Deus, ter o seu devocional com Deus. São tantas coisas, escute. Tem emprego que está dando muito dinheiro, mas está tomando tanto seu tempo que está tirando você do propósito. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Qual é a boa coisa que chegou diante dos seus olhos? E diferentemente de José, você acabou atraindo com aquilo que é bom, mas está tirando você do dia em que as coisas deram certo. Aí hoje Deus te trouxe aqui para dizer, vai haver uma mudança, porque você está numa noite de decisão. Você precisa decidir hoje, não abrir mão do propósito de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que agora José, ele deixa sua roupa e sai correndo. Por quê? A mulher de Potifar podia ser uma boa oportunidade, mas me tirava do propósito. Eu comentei esses dias com os irmãos que, às vezes por algumas situações, eu lembro que um amigo me chamou e falou, Ernesto, cara, eu quero ser o seu sócio. Eu falei, mano, não tem empresa, irmão, tem uma igreja. E a igreja nem é minha. Não, mano, é porque é o seguinte, eu estou com um recurso bem considerável aqui. E aí eu quero que você procure alguma coisa e a gente planejar alguma coisa, porque naquilo que você quiser investir, eu estou contigo. É uma oportunidade boa? Ô irmão, alguém chegar para você e falar assim, querido, eu tenho uns 2 milhões aqui para investir em alguma coisa. É bom ou não é, pastor? Se não deu glória, não foi você que recebeu a oportunidade. Eu falei, milhões? É 2. Então veja alguma coisa, escute, é uma boa oportunidade? Sim ou sim? Claro que é. Com 2 milhões, irmão, dá para a gente fazer um monte de coisa aqui na cidade de Uberlândia, essa cidade próspera, essa terra fértil, essa cidade abundante, essa cidade que está crescendo, essa cidade de homens e mulheres abençoados. Rapidinho dava para fazer esses 2 milhões se tornar 4 milhões. É boa oportunidade ou não é? Mas me tirava do propósito. E o problema é que tem hora que você está sendo atraído por aquilo que os teus olhos estão vendo, está deixando aquilo que o Espírito está falando com você.
é bom, mas se tira do propósito, não vale a pena. Como viver, pastor, o dia da promessa? Aprender a dizer não para boas oportunidades. Olha aqui, quantos de vocês já não tentaram fazer um regime? Não, entrei numa dieta. Por que quebrou a dieta? Porque apareceu uma coisa boa. E aí você falou, isso aqui é bom demais, é ou não é? Quem aqui já não falou assim, eu vou parar de tomar refrigerante? Aí vem um demônio, te oferece uma coca gelada. E olha para você ver. E você ainda pensa que esse tal de veneno chamado Coca-Cola é bom. E aí, olha qual que é o problema. Escute, qual que é o dia oficial da dieta? Segunda você é fiel. Terça-feira dá tremedeira. Quarta-feira o amigo fala, vamos jogar, vamos assistir um jogo. Aí ele vai e coloca lá a coca. Sabe qual que é o problema? Você está quebrando um propósito que você teve e ainda fala assim, só hoje. E começa a rir. Ri e começa a celebrar por estar quebrando um propósito. E o que você não percebe é que você está dando um comando para o teu cérebro. Eu estou numa disciplina, mas toda vez que eu não aguento, eu quebro essa disciplina e ainda quebro ela sorrindo. Sinal que quebrar uma disciplina é bom, mas está tirando você do propósito. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Olha para quem está do seu lado aí e fala assim, ó, o que você tem gostado ultimamente que está tirando você do seu propósito? Escute, queridos, olhe para mim. Conhece gente que gosta de falar muito? Esses dias teve a academia das mulheres aqui. Por favor, irmão, só estava brincando, já vou falar antes, tá? As irmãs estavam aqui, só tinha mulher. Eu falei, Jesus amado, eu estava aqui no gabinete, terminei de atender. Quando eu cheguei ali, um tanto de mulher, eu falei, irmãs do céu, que barulheira é essa aqui? Onde tem mulher? Tá... Aí elas ficaram, ela falou, não, pastor, a gente está de boa. Eu falei, olha a língua. Mas olha aqui, brincadeiras à parte, tem hora que você gosta de falar tanto, colocar sua opinião em tantas coisas. Você pensa que você tem que falar de tudo, colocar defeito em tudo. Está gostando de falar, mas está tirando você do propósito. Então escuta, tem hora que você tem que aprender a silenciar um pouco. Há quem diga assim, ó, você tem que parar de contar o seu sonho para os outros. Eu não sei se isso é tão verdade. Porque José contou e nada atrapalhou ele de cumprir o sonho na vida de Deus, na vida dele. Agora escute, só que tem coisa que você está gostando que você precisa parar de fazer, porque está tirando você do propósito. José podia falar, olha, eu sei que a minha carne pede, eu sei que a minha carne deseja, mas o meu espírito diz, não, isso nem se compara com a alegria que está por vir, eu vou ser fiel ao meu propósito. Escute correndo, a Bíblia vai dizer que agora, José, ele vai preso sem merecer, de uma forma injusta, ele vai para a prisão. Mas vem comigo, queridos, lá na prisão, o que ele faz? Ele se torna o administrador da prisão. Agora a pergunta é, quem aqui já não sofreu uma injustiça? E sem perceber, talvez a injustiça do outro está contaminando você. Em alguns atendimentos que eu fiz hoje, eu falei, olha, você pode ficar chateado, mas você não pode ficar contaminado. A injustiça dos homens, sim, elas vão acontecer, mas escute, o que a injustiça dos homens tem feito com você? Te entristecido? A justiça dos homens tem interferido nos teus sonhos? A injustiça dos homens, será que tem interferido na promessa de Deus na sua vida? A injustiça dos homens, será que tem feito você trancar a porta do seu quarto e querer desistir de tudo? Deus está dizendo para você hoje, não permita que a injustiça dos homens invalide a promessa de Deus na sua vida. O homem pode ser injusto com você, mas a promessa de Deus ainda continua de pé. O homem pode esquecer você, mas Deus está com a promessa dele de pé sobre a tua vida. Quantos aqui já não sofreram uma injustiça? Que isso? Quantos? Seja no trabalho, seja na família, seja, sabe, no meio até mesmo da igreja. Quantos aqui já não foram machucados, acreditaram numa promessa, se dedicaram, deram a vida? E não foi isso que José fez? Ele cuidou bem da casa de Potifar e foi preso injustamente. Olhe para mim aqui, dobre sua atenção. As injustiças dos homens não pode prevalecer na sua vida. O que precisa prevalecer é a promessa que ele tem. Agora escute, você vê no texto José brigando para não ser preso? Você vê no texto ele brigando?
E você, que tudo você quer dar uma respostinha pela internet. Agora vamos ver. Aí pega um vídeo que tem muito a ver, vai lá e reposta um vídeo. Um dia alguém falou, pastor, por que o senhor não começa a dar resposta? Eu falei, para quem? Para quem fica te acusando? Escuta, para quê? Mas o senhor também devia. Escuta, mas por que o senhor... Escuta, se falaram de mim e eu sei que doeu, se agora sabendo que dói eu faço a mesma coisa, eu sou pior do que aquele que fez. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? A promessa, Deus está interessado em cumprir a promessa dele. E aí acontece uma injustiça aí diante de você, e a gente vai ler a Bíblia, a maioria, os grandes homens de Deus, todos sofreram injustiça. Ou Daniel tinha motivo para ser jogado na cova dos leões? Tinha? Jesus, quanto que ele foi injustiçado pelos homens? Paulo e Silas, só porque orou, expulsou o demônio de uma mulher, foi preso, açoitado, machucado. Injustiça ou não? Mas mesmo com a injustiça dos homens, sabe o que Paulo e Silas fez? Continuou cantando, adorando e orando ao Senhor, independente da injustiça. Escuta, pastor, o que eu preciso aprender com José para viver o dia que as coisas deram certo? Na injustiça dos homens não me paralisa, a injustiça dos homens não me contamina, a injustiça dos homens não vai fazer eu sair do meu propósito, as injustiças dos homens não vão tirar de mim aquilo que Deus já me deu. Escute, não permita, queridos. A Bíblia vai dizer que agora ele vai para a prisão. Vocês conhecem a história? Ali ele revela o sonho do copeiro, do padeiro, e ele fala simplesmente o seguinte: Murilo, não esqueçam de mim. Quando vocês estiverem na presença do rei, não esqueçam de mim. Ele foi lembrado? Não, esqueceram dele. Mais uma injustiça, mais um abandono. Escute, queridos, olhe para mim aqui. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente nos sentiu abandonado? Alguns até pelos próprios pais. Mas o abandono dos homens não representa um distanciamento do seu Deus por você. Os homens podem te abandonar, mas Deus continua presente. Só que tem hora que você vai querer, escute, querido, tem hora que você vai querer discutir. Quando Deus fala com Ezequiel para profetizar, Ele está dizendo para o vale de ossos secos, dá só uma ordem, não é ficar discutindo com os ossos. Por que vocês estão parados? Não, dá ordem. Para de querer discutir com o osso. Já perdeu a vida e você ainda está querendo discutir. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Pastor, hoje o senhor está pregando diferente. Estou. É porque hoje é o dia de você tomar uma decisão. Parar de ficar preso com as injustiças dos homens. Parar de ficar preso em coisas boas que tem tirado você do propósito. E parar de preocupar até mesmo com a ofensa dos próprios irmãos. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo para você? A Bíblia vai dizer que José suportou isso tudo. E agora, o capítulo de número 41 que nós lemos, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora José, ele tem a capacidade de interpretar o sonho de Faraó. E agora, escute, ele que passou por todo esse processo, chegou o dia, chegou a hora do cumprimento da promessa na vida dele. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar por você. Nessa última noite da série Decisões, o Senhor está perguntando para você, qual é a decisão que você precisa tomar hoje? O que tem roubado de você a sua atenção e a sua convicção das promessas de Deus na sua vida? Queridos, parece que é simples, mas olha aqui, vê se isso não acontece na nossa vida. De repente, você está num culto como esse aqui, aí Deus vai e usa o pastor para dizer para você, Rafael, Deus vai te honrar e vai te usar nos 4 cantos. Só que alguém conhece Rafael, lembra do passado do Rafael. Rafael, camarada quase matou o outro lá no MMA. Que olha a orelha do rapaz, se você olhar a orelha você vê que o cara era bom de luta. Agora, como assim? E aí, o que acontece? Deus falou com Rafael, mas lá de fora, o inimigo também falou. Aí coloca em dúvida, será que Deus vai me levar para esse lugar mesmo? Será que Deus vai me fazer isso? Deus está dizendo para você, chegou o dia das coisas darem certo na sua vida. Como que vai dar certo? A partir do momento que você parar de se distrair pelos ruídos que te acontecem na vida, pelas decepções e injustiças que de vez em quando passam e batem na sua porta. Em alguns momentos elas nem batem, elas acabam entrando na sua casa. Mas Deus está dizendo que acima do esquecimento dos homens, acima da injustiça dos homens, acima das perseguições dos homens,
tem uma promessa de Deus na sua vida que ela vai prevalecer. Só que a trajetória inteira de José, ele teve que tomar o quê? Decisões. Eu decido acreditar em tudo que Deus falou a meu respeito. Eu decido acreditar em tudo que Deus falou a meu respeito. Eu decido acreditar em tudo que Deus falou a meu respeito. Eu decido acreditar em tudo que Deus falou a meu respeito. Escute, queridos, para a gente encerrar aqui. Olhe para mim. Ser vendido pelos irmãos é uma fase boa ou uma fase ruim? Ruim. Ser caluniado por uma mulher, fase boa ou fase ruim? Ser preso injustamente, fase boa ou fase ruim? Mas uma fase ruim não diz respeito a você. É apenas uma fase. Porque sobre você tem um título de governador que está te aguardando. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Lembra de domingo passado? A palavra, Deus liberou uma palavra para nós. Chegou a fase do... Você não faz ideia de quantas mensagens eu recebi essa semana. Por quê? Porque tem gente num ambiente como esse que é uma terra boa. A palavra é liberada, ele toma posse. Então diz, pastor, olha aqui. Teve um irmão que me mandou uma planilha. Falou, pastor, eu estou mostrando tudo para o senhor. O que a gente não vendeu em 3 meses, a gente vendeu em 2 dias na fase do mel. A gente chegou na minha semana, pastor, fechei 2 contratos essa semana. Fase do mel chegando. E eu concordo que a fase do mel está chegando sobre a tua vida. Eu estava falando com uma pessoa hoje, falei, amigo, eu estipulei uma meta para mim, para minha parte financeira. Tinha uma pessoa que tinha que pagar dia 14. Que dia que ela tinha que pagar? 14. Ela ligou hoje e falou, posso te fazer o Pix a pagar adiantado? Na fase do mel, Deus vai antecipar as bênçãos para chegar sobre a tua vida. Eu vim aqui hoje só para dizer para você, eu contei toda essa história de José para fazer você pensar em algumas decisões que você precisa tomar, porque o mais interessado em fazer chegar sobre a tua vida a promessa é Deus. Só que talvez você está distraído, só que talvez você se envolveu com coisas boas que tiraram você do propósito, mas hoje Deus está aqui, e Ele está aqui, Ele está liberando uma palavra para mim e para a sua vida. Se você tomar a decisão certa, vai chegar o dia das coisas darem certo na sua vida. Porque ao contrário disso, queridos, será que o problema está em Deus? Será que Deus que é o culpado? Será que é Deus que perdeu a força? Será que é Deus que não consegue abrir uma porta mais? Escuta! Deus me trouxe aqui só para dizer para você, decida hoje viver a promessa dEle na sua vida, não se distraia. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, escute, nem preciso saber. Eu só preciso saber do Deus que está falando aqui essa noite contigo. Nós queremos orar por você.